Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Semana passada eu falei sobre 5 filmes que valeriam a pena ser assistidos nessa temporada, nessa época de quarentena em que a gente tem que passar muito tempo em casa, né? E é aquilo, se a gente tem que estar em casa, por que não utilizar o nosso tempo livre assistindo bons filmes? Então eu vou falar mais 5 filmes que vocês podem estar assistindo nessa quarentena. E eu queria começar falando sobre um filme muito legal, se chama Como Estrelas na Terra. É um filme indiano que trata a história de um menino, o pequeno Ishan, de 9 anos, que tem dislexia. E isso faz com que ele tenha problemas escolares, dificuldades de aprendizagem, é uma pessoa que não consegue fazer muitos amigos. Retrata basicamente o quanto que os problemas de neurodesenvolvimento afetam a vida de uma criança. É um filme muito interessante para você, principalmente, que é pai ou mãe de uma criança que tenha problemas escolares. Vai te ajudar a entender um pouquinho as dificuldades que o seu filho ou sua filha esteja passando, por exemplo. Então vale a pena assistir esse filme, é realmente um filme muito bom. Lembrando que as indicações que eu vou fazer dos filmes aqui são sem spoiler, eu só estou utilizando a sinopse dos filmes, então não se preocupe, tá? Você não vai ficar sabendo de nada muito comprometedor a respeito do filme. Bom pessoal, a segunda indicação que eu vou fazer hoje é de um filme um pouquinho mais denso, um pouquinho mais pesado, que é Precisamos Falar sobre Kevin. Esse filme retrata a história de um adolescente chamado Kevin, que comete um massacre escolar fictício, não é baseado em fatos reais, mas é interessante porque a história é contada a partir da perspectiva da mãe desse adolescente e a gente observa todas as influências e consequências desse relacionamento que essa mãe tem com esse filho, um relacionamento muito problemático. E é interessante para quem quer entender um pouquinho mais sobre transtorno de conduta, sobre a própria fase da adolescência e sobre um transtorno de personalidade antissocial e traços de psicopatia. A gente muitas vezes acha que uma criança, um adolescente não possa ter traços como esses, que isso seria basicamente um problema de pessoas adultas, mas é um filme muito interessante para demonstrar como funciona a mente de uma criança ou de um adolescente que tem alguns problemas de transtorno de personalidade. Você já ouviu falar numa escola da psicologia chamado behaviorismo ou comportamentalismo? Bom, a indicação desse terceiro filme bebe muito dessa escola psicológica. O nome do filme é Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, um dos clássicos do cinema, extremamente premiado e mais um dos filmes que todo mundo fala quando quer citar algum tipo de problema psicológico ou a própria psicologia em si. É um filme que retrata a história de um jovem que tem problemas de comportamento, assalta, rouba, é um filme um tanto violento, vale ressaltar. Basicamente, o filme mostra como algumas técnicas do comportamentalismo foram utilizadas. E a gente pode perceber também uma grande influência de pensamentos um pouco caricatos a respeito dessa escola psicológica, mas que de certa forma tem algum sentido. Vale a pena assistir esse filme, principalmente se você já é um adulto, se você já tem uma maturidade maior, porque, mais uma vez, é um filme de difícil visualização, com cenas um pouco pesadas, mas é importante para quem quer entender um pouco sobre o comportamentalismo, um pouco sobre teorias da psicologia que vem dessa escola específica. Bom, pessoal, a quarta e a quinta indicação são de filmes brasileiros, porque eu quero valorizar um pouquinho o cinema nacional. Esse quarto filme é Bicho de Sete Cabeças, estrelado pelo Rodrigo Santoro. Esse filme ele retrata basicamente a história do Neto, que é um jovem que vem de uma família muito tradicional, muito conservadora, e aí quando os pais descobrem que ele é usuário de drogas, ele é internado num hospital psiquiátrico. É interessante assistir esse filme se você quer entender um pouquinho sobre o que é a reforma psiquiátrica, o que é a luta antimanicomial, como é que ela surge, por que ela surge, porque esse filme ele retrata bastante sobre como alguns pacientes eram tratados em hospitais psiquiátricos ou em manicômios judiciários e a forma como o filme retrata a relação do neto com o pai, com a família, toda a questão da estrutura familiar, a própria questão
questão do consumo de drogas. É muito interessante. Então é um filme muito bom, que é complexo, mas ao mesmo tempo é muito bom de assistir, muito gostoso de assistir e vale a pena ver, tá certo? Então é a nossa quarta indicação. Um detalhe, muitas pessoas comparam muito esse filme com o clássico filme Um Estranho no Ninho, que é um clássico do cinema, né? E é estrelado pelo Jack Nicholson. Existem algumas similaridades, mas também existem muitas diferenças. Eu tô citando esse filme porque seria basicamente um bônus, né? Um Estranho no Ninho. Seria uma menção honrosa, já que ele não vai entrar na nossa lista dessa vez. A quinta indicação, a quinta e última indicação, é outro filme brasileiro que também aborda a questão da reforma psiquiátrica, do atendimento humanizado com o paciente portador de um transtorno mental, que é Nice, o Coração da Loucura. Esse filme relata a história de uma psiquiatra brasileira chamada Nice da Silveira, e é basicamente ela quem implementa as primeiras modificações no sistema psiquiátrico, de atendimento psiquiátrico aqui no Brasil. É um filme muito interessante, assim como o quarto, para entender no que se pauta essa questão da reforma psiquiátrica, por que existem hoje os Centros de Atendimento Psicossocial, os CAPS, e por que hoje o atendimento com um portador de transtorno mental ele visa ser muito mais humanizado do que já foi um dia. É um excelente filme e você vai gostar muito de assistir também. Bom, essas foram as 5 indicações de hoje, tá, pessoal? Eu sei que faltaram vários outros filmes interessantes que abordam transtorno mental, psicologia, psiquiatria, mas esses são os filmes que eu mais gosto e que eu acho que vale a pena você assistir se você for um psicólogo, se você for um estudante de psicologia, ou mesmo se você simplesmente tiver interesse nesses assuntos e nesses temas. São filmes que vão agregar muito valor e muito conhecimento nessa área para você. Eu tentei dar indicações de filmes de suspense, de filmes de drama, de filmes de animação, de filmes de comédia, tanto brasileiros como internacionais. Então, espero que vocês gostem dessas indicações de hoje e, como eu disse na semana anterior, pessoal, se você assistir um desses filmes que eu indiquei aqui hoje e gostar, poste um story no Instagram e marca o meu perfil, @psipedrolucas, que é uma forma de valorizar um pouco o meu trabalho e divulgar esses vídeos também. Mais uma vez, se inscreve no meu canal e clica nas notificações para receber os vídeos semanalmente. Grande abraço!